Oi, gente. Então, estou gravando mais uma aula para vocês, que vai ser a aula, né, de sexta-feira. Então, são problemas ambientais, responsabilidade de todos. Isso está na página 398, certo? O capítulo 9, módulo 4. Ok? Então, módulo 4, pega o livro, abre aí para poder ir acompanhando, grifando e escrevendo o que for necessário, certo? Então, nós temos aí a página 398, consumo e meio ambiente. Então, a questão de problemas ambientais e a responsabilidade de todos, ela vem realmente abrindo o leque para a gente pensar a respeito que a responsabilidade do o que eu devo fazer a respeito das coisas, a respeito do que eu posso fazer para melhorar o meio ambiente, questão de plantar uma árvore por ano, é questão de tentar consumir menos coisas, gerar menos lixo, reutilizar, reciclar, né? Então, reduzir, reutilizar, reciclar, né? Que são os 3 R's. Então, é redução, reutilização e reciclagem. É essa a ordem. Quero que vocês escrevam isso na página 399, onde eu escrevi. Escrevam, tá? Na verdade, é para ser na 404. Depois a gente chega lá. Mas nós temos, então, se eu faço a minha parte de consumir menos, gerar menos lixo, eu faço sim muita diferença. Se eu ensino meu filho isso, ensino os meus filhos, vocês futuramente ensinarão os filhos de vocês, vocês mudam a forma de vocês levarem a fazer as coisas. Isso vai refletir futuramente, né? Então, é se pensar no que cada um pode ser feito. Futuramente, vocês podem ser donos de indústrias, de empresas, né? Ou trabalharem em alto escalão da sociedade em relação a ser gerente de alguma indústria e fazer projetos para essa indústria, falando a respeito de fazer projetos de reflorestamento, de reciclagem, ou projetos até mesmo de diminuição de poluentes da indústria. Isso vai diminuir os... Existem incentivos fiscais a respeito disso, né? Fazer esses projetos e colocar para seus superiores, quem sabe não sai pessoas aqui que vão fazer coisas assim do tipo. Vai ser ótimo, né? De pensar nesse meio ambiente futuramente. É esse o nosso papel aqui. Falar sobre isso, discutir sobre isso. Seria muito melhor se estivesse presencialmente, ou pelo menos ao vivo, né, gente? Mas é uma questão meio complicada. Eu tenho que dar esse conteúdo antes da prova, porque isso vai cair na prova. Depois a gente volta a discutir isso novamente, falar a respeito, né? Porque nós teremos a nossa prova, vai ser uma das últimas provas, que é sexta que vem. E na outra semana continuaremos tendo aula até dia 11, tá? Então, dia 10 e 11 terá aula, e vai ser aula ao vivo, logicamente, e eu vou colocar questões aí valendo nota para quem tiver presencial, tá bom? Quem faltar vai ficar sem a nota, beleza? Vou fechar a nota depois do dia 11 para poder entregar. Então, tá valendo nota, certo? Então, nós temos aí o conceito de sociedade de consumo, né? É aplicado para descrever as sociedades nas quais o consumo excessivo é responsável por estimular e suportar o crescimento industrial e da economia, gerando cada vez mais consumidores. Então, sociedade de consumo é aquela sociedade em que a gente sempre cita os Estados Unidos, que é a que mais consome. Eles compram, é muito barato comprar tudo. Então, eles compram coisas o tempo inteiro. E é colocado como a alegria do ser humano é comprar coisas, né? É uma alegria passageira. Sim, gera alegria você comprar algo novo. Só que isso é passageiro, né? Então, o que acontece? Se a pessoa consome, ela compra algo e ela compra um carro, ela tá feliz porque comprou um carro. Vai passar ali menos uma semana que seja, no mais tardar um mês, ela já não tá mais satisfeita com isso, ela vai querer comprar outra coisa, né? Para se satisfazer emocionalmente, algo do tipo. Isso é incentivado por essa sociedade consumista,
certo? Então, é algo em que nós temos que tomar um pouco de cuidado a respeito disso e pensar a respeito disso, se é necessário realmente o que eu estou comprando. Se eu estou comprando simplesmente pelo mero prazer de comprar, ou realmente é necessário comprar isso. Existem pessoas que se endividam, né? Muito. Então, compram o que elas não conseguem comprar, não conseguem pagar. E aí ficam devendo eternamente aquela dívida ali, e não é algo legal, né? Então, a produção de lixo atualmente é tão massiva que num futuro distante poderá ser detectada em camadas de solo e rocha. Então, assim, é muito grande a quantidade de lixo que a gente faz, né? Isso significa que mesmo que a espécie humana fosse extinta nos próximos séculos, sua passagem pela Terra ficaria impressa no solo por milhões de anos. Os danos ao ambiente causados por esses processos são muito mais irreparáveis num curto prazo de tempo e exigem uma reflexão global. Então, quando a gente pensa, por exemplo, a respeito do plástico, a quantidade de plástico encontrada, tanto em animais quanto na água, no solo, subsolo, é muito grande. Isso faz mal para a nossa saúde, faz mal para os animais e para todo o meio biótico, né? E abiótico também. Então, não devemos simplesmente fechar os olhos e fazer de conta que está tudo bem. A gente precisa ter consciência e passar a tentar realmente fazer algo, pensar a respeito, né, do que a gente pode fazer para poder diminuir. Então, quando você vai é só uma sacolinha plástica, mas é uma sacolinha plástica a menos, né? De gente ir pegar esse tanto de sacolinha e jogar fora aquele tanto de sacolinha plástica. Às vezes a gente nem usa tudo, você joga um punhado de sacolinha plástica dentro de outro punhado de sacolinha plástica no lixo. E é desperdício. Se eu não tirasse de lá, eu levasse a minha sacola que fosse reutilizável para o mercado e colocasse para poder levar embora, em vez de levar um monte de sacolinha plástica, seria muito melhor. Ok? Então, página 339. Então, desigualdades entre produções e consumo. Olha só. Questão de desigualdade entre produções e consumo. Então, o mundo. Proporção de pessoas com desnutrição. Ok? Então, quantidade de gente que tem desnutrição, é causa de desnutrição. Mais de 35% da população tem desnutrição aí desses países. Então, a maior parte aí você vai ver, por exemplo, na Índia, tem partes tanto da Ásia, mas a maior parte é concentrado onde, gente? No continente africano, tá? Então, esse é esse mapa. Então, aqui o continente africano, próximo à Índia aqui, na Ásia. Tem aqui, que é na Bolívia, na América do Sul, Bolívia. E na América Central, alguns países principais, alguns outros paísezinhos ali, que também tem questão de subnutrição, tá? De desnutrição. Desnutrição significa o quê? Eu posso até comer, mas eu como apenas os mesmos alimentos. Eu como alimentos que não são tão... não dá para suprir toda a cadeia, tudo que é realmente necessário para eu comer, para me alimentar, né? Então, você tem o quê? Muita produção de alimentos, mas esses alimentos eles não são distribuídos de forma igualitária para toda a população do mundo. Por quê? Quem compra é quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro não vai comprar esse alimento. Isso daí gera fome em boa parte do planeta, né? Assim, em vários países que não deveria ter. Se produz muito alimento, muita coisa, em que não é, muitas vezes é até descartado em vez de ser doado, né? Consumismo é o hábito de comprar constantemente, mesmo que não haja necessidade. Muitas vezes pode se tornar uma compulsão, quando as pessoas não conseguem parar de comprar. Está na página 400. Consumo responsável. Ocorre quando as pessoas refletem sobre a verdadeira necessidade de adquirir algum produto, avaliando os efeitos sociais e ambientais de suas escolhas. Se eu compro mais, eu tenho tênis, eu compro mais outro tênis, realmente é necessário esse outro tênis?
Será que o meu tênis está bem desgastado? Será que o meu tênis está realmente precisando? Se eu colocar ele para reformar, ele não vai ser utilizado, reutilizado? Talvez sim. Ah, não, meu tênis está muito pido assim, agora eu vou comprar outro tênis. Tem gente que tem 20, 30, 70 sapatos, tênis, coisa do tipo, né? E não faz doação para as pessoas que não têm. Fica aquele tanto de sapato lá que acaba não usando, você usa um ou dois no máximo, que é o que você mais gosta. E quando você compra outros, na verdade, é mais questão de luxo, muitas vezes, e não questão de realmente necessidade. É diferente uma coisa da outra, a gente precisa entender essa diferença, tá? Então, eu tenho dinheiro, eu compro. Sim, você tem dinheiro, você compra. Porém, quanto mais você compra, mais você está incentivando que a indústria produza. Está gastando mais água para produzir, está gastando mais energia para produzir, está gastando mais matéria-prima para produzir. Então, você está devastando e degradando, ajudando a degradar mais o meio ambiente. Ok? 401. Na tentativa de melhorar os hábitos de consumo e nos tornarmos mais conscientes e responsáveis, novas ideias estão surgindo, né? Então, o velho, novo de novo. Então, ok, são um tanto de boutiques, de produtos os quais são vendidos novamente. As pessoas vão e vendem o que elas não querem mais e outras pessoas compram aquilo com metade do preço, um produto muito mais em conta, né? Então, algumas lojas especializadas como os brechós são boas opções para comprar peças de roupas usadas em bom estado de conservação e com preços baixos. Então, técnicas como customização, com apliques de tecidos, né? Rendas e miçangas oferecem uma aparência nova às peças antigas, que podem ser usadas por mais tempo, certo? Então, a tecnologia. A gente vai falar sobre a tecnologia e solidariedade. Alguns aplicativos de celulares ou tablets possibilitam o cadastro de peças de roupas e acessórios para serem trocados, vendidos ou alugados também. Então, roupas e calçados em bom estado de conservação podem ser doados a pessoas carentes ou em campanhas que auxiliem vítimas de catástrofes, como enchentes, deslizamentos de terra e coisas do tipo, né? O que não serve mais para você pode ainda ser muito utilizado por outras pessoas também. Existem vários tipos de aplicativos que você pode vender, ter trocas ou até fazer doação, né? Que é algo bem interessante, né? Em vez de você ficar aglomerando aquele tantão de roupa, você poder doar, vender essas roupas. Como você pode contribuir para que os recursos naturais do planeta Terra não continuem sendo explorados e degradados? Como a gente pode fazer? A gente pode fazer manifestos? Pode, a gente pode fazer baixos assinados para melhorias de vários meios ambientes e tudo. A gente pode fazer o possível, por exemplo, se colocar, vou plantar uma árvore por ano. É tão difícil assim plantar uma árvore por ano, gente? Não, né? E é uma coisa que a gente pode fazer, plantar uma árvore por ano, né? E aumentar a quantidade de árvores que tem no nosso planeta, logicamente. Isso é algo muito legal. Como é possível iniciar uma mudança de hábitos de consumo? Então, a gente deveria estar conversando a respeito disso. Não tem como a gente conversar. Então, vamos continuar, né? Depois a gente conversa. Vamos falar sobre o descarte adequado de resíduos, ok? Então, aqui, sobre o descarte adequado de resíduos. Nós temos aqui algo chamado que a gente vai ter que colocar aí, que é a importância dos 3 R's, tá? É 3 RS, 3 R's. Tá aqui, ó, no livro de vocês. Tá bom? A importância dos 3 R's. Vocês vão escrever aqui do lado para ficar mais fácil de vocês baterem o olho e já saber o que é. Vocês vão escrever aí, ó, 3 R's. Redução é o primeiro. Primeiro eu vou reduzir a quantidade de coisa que eu tô usando, né? Em vez de eu comprar 1 milhão de coisas, eu vou comprar só o que realmente é necessário. Então é reduzir o meu consumo.
Primeira coisa, redução. Segundo, reutilização. Eu vou reutilizar o que eu posso reutilizar. Ah, tem um copo que eu acho legal, mas ele tá amassado, sei lá, algo do tipo. Eu vou colocar uma plantinha, eu vou reutilizar ele. Eu vou utilizar ele para pegar água para jogar nas plantas. É reutilizar. Então, são coisas que a gente pode fazer. Uma calça comprida que rasgou um pedacinho e eu vou transformar ela numa bermuda. É reutilizar, tá bom? E depois a reciclagem. Eu vou pegar esse produto, por exemplo, eu vou pegar os papéis que eu não consigo utilizar mais. Se eu pego esse papel e de um lado ele tá pintado, tem alguma coisa escrita, do outro lado não, eu utilizo ele, eu estou reutilizando. Agora, quando não tem mais como utilizar, eu vou pegar ele e vou colocar ele para poder ir para reciclagem, eles vão triturar o papel, colocar um monte de produtos químicos e coisas do tipo e fazer outro papel. Isso é reciclar. Tá dando para entender? Reduzir, eu diminuo a quantidade de coisas que eu estou comprando, por exemplo. Reutilização, eu vou pegar aquela coisa e vou usar para outra coisa. O papel eu vou pegar e vou fazer eu pego um papel escrito, algo assim, e faço um aviãozinho para meu filho brincar. Eu estou reutilizando. Agora, reciclagem, eu pego esse papel e mando ele para lugar específico para ser reciclado. Ele vai ser transformado em outra coisa. Certo? Então, isso é reciclar. Então, são esses 3 R's que vocês precisam escrever e saber muito bem qual que é cada e a sequência de cada um. Primeiro eu reduzo, depois eu reutilizo, depois eu reciclo. Reciclar é por último, certo? Então, 404. Descarte adequado de resíduos. Então, são os aterros sanitários. Aqui em Anápolis tem um aterro sanitário. É feito o quê? Cava um buraco, não chega no lençol freático, é feito um estudo para ficar distante do lençol freático, tantos lá metros. Aí coloca uma manta de proteção para poder não sair aquele chorume e ir pro lençol freático. E tem drenagem para tirar esse chorume e ser tratado, tá bom? É tratado para depois ser descartado. Então, você tem todo o sistema, coloca o lixo, prensa, passa caminhão, separa o lixo, o que é reciclado, o que não é reciclado, o que é matéria orgânica, o que é produto reciclável vai para reciclagem, matéria orgânica vem para cá. Material de indústrias vai para outro lugar, material de produtos de hospitais vai para outro lado do aterro. Então, você tem uma separação disso, porque cada um se decompõe de uma forma diferente. E aí, depois, você vai fazer o quê? Vai colocar, vai tampar, fazer a drenagem, colocar manilhas para poder sair o gás, eles colocam fogo, porque aí o gás metano ele vai se transformar em gás carbônico, que é menos prejudicial do que o gás metano. Depois disso tudo, esse terreno ele pode ser, depois de 10 anos, se não me engano, tem os anos específicos, você pode cobrir com uma manta de grama, colocar grama nele todo e virar um parque, tá? Que não vai fazer mal para ninguém, não vai ter problema nenhum. Porém, não tem como você morar ali em cima. Você pode se tornar uma área de parque, algo do tipo. Mas morar lá não pode, tá? Isso se chama um aterro sanitário, certo? Então, a importância dos 3 R's tá aí. A gente falou sobre descarte, né, desses lixos e tudo mais. Então, lixo de produção civil, lixo hospitalar, material tóxico, você tem que ter o descarte correto dessas coisas. Quando você tem um descarte irregular, descarte errado, você vai ter contaminação do lençol freático, do solo, do ar, de tudo quanto é coisa, certo? Então, a reciclagem é reutilizar, reduzir, reutilizar, reciclar, é essa sequência. Reduzir o consumo e, consequentemente, a quantidade de coisas para jogar fora e a produção de lixo. Reutilizar os materiais, dando-lhes outras funções e reciclá-los, torná-los os resíduos reutilizáveis novamente, né? E para você ter uma reciclagem que seja possível, você tem que separar o que é reciclável e o que não é.
Você não precisa, na verdade, separar entre plástico, papel, vidro, metal. Se você pegar e colocar isso daqui é reciclável, eu coloco papel, coloco plástico, lavadinho, limpinho, não pode ser cheio de coisa, de resto de coisa, porque isso daí não dá para reciclar direito, tá bom? Você lava ele direitinho, coloca lá, coloca vidros e metais, você vai utilizar para reciclagem, tá? Agora, uma coisa que eu aprendi recentemente, gente, se a gente separa, por exemplo, as garrafinhas de cerveja e refrigerante de uma festa de metal e coloca junto com um monte de vidro, eles vão fazer a maior petequeira, certo? O correto é, você separa o que é de metal e o que é de vidro, principalmente, porque os catadores que pegam, eles separam o que realmente vai valer de lucro para eles, né? O que vale mais de lucro, no caso, é o metal. Então, eles separam o que é de metal e alguns pegam papelão, papel, jornal, revista, essas coisas assim, que são mais fáceis para reciclagem. Então, esses dois materiais principalmente. Vidro, antigamente, tinha era o carro do vidro, se não me engano. Ele era um carrinho de picolé ou geladinho, em que fazia tipo, está passando geladinho aqui na sua porta, traga vidro que nós te damos o geladinho. Ou então um picolé, ou então também era um algodão doce. Aí, cada garrafa de vidro retornável que você devolvia, você ganhava um algodão doce ou um picolé, algo assim. Era algo sempre da prefeitura, né? Hoje em dia não tem mais isso é algo muito chato. Poderia existir, né? De ter reciclagem assim movida nesse sentido. Hoje em dia você tem o caminhão de reciclagem que passa na nossa casa, que a gente pode separar o lixo reciclável e entregar para eles, para ser reciclado, né? Da Prefeitura de Anápolis. Então, 405 está falando sobre agroecologia e o uso racional do solo cultivável. Então, nós temos aí uma conscientização, então, sustentabilidade, conscientização do desenvolvimento, né, do desenvolvimento com o meio ambiente. Então, tem que desenvolver e eu tenho que ter um meio ambiente junto ali, mantendo ele, né? Então, quando eu não tenho essa visão, eu posso ter o quê? Erosão no solo. Se não tiver essa rotação de cultura no solo, não tiver policultura, você tem apenas questão de um tipo de agricultura ali o tempo inteiro. Você vai ter o quê? Erosão no solo. Compactação do solo por conta dos maquinários ou gado, também vai gerar erosão, assoreamento. Terraceamento. O sistema de terraceamento e de curva de nível. Tem diferença, tá, gente? De curva de nível é uma área um pouco inclinada. O de terraceamento é uma área muito inclinada. O de curva de nível, eu vou fazer bolsões aqui, ó, raspar um pouco e deixar aqui um outro E de terra aqui, ó, num canto aqui, para que a água da chuva caia e ela emposte aqui e ela infiltre, fazendo com que dificulte a formação de erosões e promova a infiltração da água, tá? Então, isso daí é o quê? Curva de nível, muito utilizado aqui pra gente. A gente não tem áreas tão íngremes assim. Em áreas muito íngremes, em que a terra é assim, você vai fazer o terraceamento, que é o quê? É o corte. Não dá pra fazer com o meu dedo, mas é como se fosse escadinhas, tá? Você vai ter que fazer para poder até a água empoçar naquele lugar ali e infiltrar. É como escadinhas mesmo. Lá no Japão, na China, se utiliza muito isso. O terraceamento, certo? Então, nós temos a policultura, que mantém aí os nutrientes no solo, que você tem vários tipos de culturas diferentes, vários tipos de plantas. Você tem a agricultura orgânica, que vai diminuir a quantidade de... Não vai ter defensivos agrícolas e coisas químicas que pode, sim, gerar poluição, né, do ar, da água, do solo, utilizado inadequadamente. Normalmente, brasileiros sempre utilizam inadequadamente, né? Raros os que utilizam de forma correta. Aí você tem a agricultura orgânica, que vai fazer com que você tenha produtos mais saudáveis, né? Preservação da vegetação natural.
Você tem valorização da agricultura tradicional, que é aquela feita por pequenos produtores e sua família e tal, e a atuação de cooperativas agrícolas. Cada um produz uma coisa e depois eles vendem juntos e coisas assim ajudam também. Uso consciente e conservação dos recursos hídricos. Então, as águas, elas devem ser usadas de forma consciente, certo? Não pode ser à torto direito, usar pra caramba, ter degradação dos mananciais e coisas do tipo. Você tem que manter as matas ciliares, precisa ter uma proteção da floresta para que tenha água e essa água continue limpa, certo? Conservação das áreas naturais, conservação de áreas as quais tem um lobo-guará que só existe nessa região. Então, vamos conservar esse lobo-guará ali, nessa região, com essas características dele, o habitat, as plantas, os animaizinhos em volta e tudo mais, né? Ter áreas de preservação. Então, conservação do ar, solo e fontes de energias alternativas. Então, teria aqui filtros em chaminés de incineradores e indústrias. Incineradores é o quê? Tem, por exemplo, material, em vez de ir para o aterro sanitário, vai ser incinerado, ele vai ser queimado, tá? Esse material que vai ser queimado vai soltar o quê? Um monte de poluentes na atmosfera. Então, você pode colocar filtros ali para não soltar esses poluentes na atmosfera. Incineradores e indústrias. Várias indústrias também podem ser colocados filtros para poder não poluir o meio ambiente, ok? E acabamos a nossa aula de hoje. A gente falou aí sobre consumo e o meio ambiente, né? Como proteger esse meio ambiente, ter menos degradação. Próxima aula nossa revisão para a prova. A outra vai ser só correção de atividades, valendo nota. E é isso daí, gente. O ano tá acabando, tá no finalzinho, tá na reta final e vamos com força que vai dar certo. Tá? Vamos com ânimo, com calma, respira que dá certo. Certo? Tchau, tchau. Um beijão para vocês. Vocês estão terminando o nono ano. Tá faltando só um pouquinho, assim, bem pouquinho. Daqui a pouco vocês já estão com o pezinho lá no primeiro ano do ensino médio. Certo? Tá acabando. Tchau, tchau, gente.